Quero discutir com vocês nesse vídeo os benefícios da realimentação negativa. Para isso, em vez de irmos em direção a um problema de controle, vamos voltar na história, alguma coisa em torno de 100 anos, no início do século XX, em que um dos problemas tecnológicos da época dizia respeito a projeto de amplificadores para aplicação em telefonia. Aqui, esquematicamente, representei o que poderia ser imaginado como uma linha telefônica longa, em que sai um sinal do transmissor e, ao longo da linha, ela propaga, ela perde e o sinal precisa de amplificação. E aí, eram utilizados amplificadores que usavam válvulas, obviamente aqui é apenas a válvula, indicando ela ilustrativamente, e efetivamente eles conseguiam amplificar o sinal, esquematicamente indicado aqui, mas essa amplificação ela vinha junto com uma distorção do sinal devido à não linearidade da válvula, acrescida de ruído. Muito bem, esse sinal amplificado trafegava ao longo da linha, ia perdendo energia e precisava de uma nova amplificação. Com a nova amplificação, havia nova distorção, mais ruído e assim sucessivamente. E depois de não muitos amplificadores, o sinal já estava completamente distorcido e se tornava inviável utilizar esse procedimento para amplificar sinais de telefonia. Muito bem. Essa foto que aparece à esquerda, aqui embaixo, é do Harold Stephen Black, que à época trabalhava para a Bell. E ele tinha como incumbência melhorar os amplificadores para amplificação de sinais de telefonia. A ideia dele era, se conseguisse melhorar o amplificador o suficiente, ele poderia cascatear tantos amplificadores quanto fossem necessários para eventualmente ter um sinal alto ao final da linha e de qualidade. E por muito tempo, alguma coisa em torno de 9 anos, ele dedicou o seu trabalho à melhoria das válvulas em si. Isso foi uma experiência extremamente frustrante, porque ainda que ele melhorasse a válvula um pouco, o amplificador como um todo continuava bastante ineficiente. Foi quando, em 1927, ele teve uma ideia revolucionária que ele patenteou e efetivamente tornou-se o amplificador realimentado negativamente, que leva o seu nome de Stephen Black. Muito bem, aqui novamente a foto dele. Quando ele teve a ideia, ele estava cruzando o rio Hudson, lá em Nova York, indo para o trabalho. E ele não quis esquecer da ideia que ele havia tido, então lançou mão de um pedaço de papel para esboçar a solução. O pedaço de papel que tinha às mãos era uma cópia do New York Times, e essa folha, onde está a solução dele, é parte do museu que hoje vocês podem visitar lá em Nova York. Muito bem, em 1934, ele então publicou um artigo em que ele descrevia o procedimento que ele seguiu. E nesse artigo, essa figura aparece lá, se não estou enganado, a figura 1. A figura 1 do artigo. Essa figura mostra um sistema realimentado que, para fins da nossa discussão, eu vou colocar aqui em cima com uma nomenclatura um pouquinho diferente, mas eu mantive a indicação das letras que ele utilizou no artigo original. A ideia dele, essencialmente, com esse esquema, era dizer ou representar o seguinte problema. Tem um sinal de voz, indicado aqui por E pequeno. Eu gostaria de passá-lo por um amplificador e ter à saída esse sinal amplificado, indicado aqui por E grande. Só que, na saída do amplificador, além dessa parcela, ele observou outras duas parcelas, uma que indicou por N e uma indicou por D. N indicava o ruído que aparecia no sinal da saída e D a distorção.
E, esquematicamente, né, nós vemos aqui a presença do N e do D. Ele imaginava que esses sinais, obviamente, eles entravam, faziam parte do circuito dos amplificadores. Então, nós vamos, nesse diagrama de blocos, indicá-los como entrando aqui no ramo direto, né, nessa parte que efetivamente pode imaginar o amplificador ou parte do amplificador implementado na base das válvulas, essa parte aqui. Muito bem. Então vamos fazer a análise desse diagrama de blocos utilizando o que a gente já sabe, né? Muito bem. A parcela que nos interessa, esse E pequeno, como é que ele aparece à saída? Ele aparece à saída multiplicando o E pequeno pela função de transferência daqui até aqui, que nesse caso é o ramo direto, né, Mi, sobre 1 mais a função de transferência da malha, que é MiB. Mi beta, no caso, supondo essas duas entradas nulas. Agora, cada uma dessas interferências, desses distúrbios, também aparecem à saída. Então, vamos tomar, por exemplo, nessa sequência, o N. Qual o efeito do N na saída? É o N multiplicado pelo ganho daqui até a saída. Ramo direto, nesse caso, é 1 sobre a função de transferência de malha, que continua a mesma, 1 sobre Mi beta. E, semelhantemente, para o caso do distúrbio, temos o ganho 1 sobre 1 mais Mi beta, vezes essa parcela de distúrbio que ele entendia que dependia da amplitude do sinal de saída. Quanto maior fosse a amplitude maior seria a distorção provocada na válvula do amplificador. Muito bem, então tem-se essa expressão para esse sinal de saída que ele esquematicamente indicou por E mais N mais T. Aí o passo seguinte na análise dele foi aumentar o ganho do amplificador, tanto quanto fosse possível. Então, esse ganho era aumentado de tal maneira que Mi beta fosse muito maior do que o 1, que aparece aqui. Se isso é verdade, então os 1s poderiam ser desprezados. Nesse caso, então, teríamos assim, E mais N mais T igual a Mi. Então, aqui igual vou colocar assim, aproximadamente, Mi, 1 pode ser desprezado, Mi beta vezes E. Aqui, isso aqui sendo tão grande, isso tende a zero, então, mais uma parcela que tende a zero, mais uma outra parcela que tende a zero. E essa parcela tende a 1 sobre beta. Portanto, realimentando negativamente e operando com ganho de malha elevado, o resultado a que ele chegava era esse. O sinal na saída era efetivamente o produto, né, de E vezes um ganho, mas o principal nessa análise é ver que a saída deixou de depender das características da válvula. Entenda, o ganho, Mi, olha, não depende de Mi, não depende da distorção, não depende do ruído. Em outras palavras, realimentação negativa com ganho elevado torna o sistema insensível a variações ou às características da planta. Constataremos agora o que acabamos de verificar nessa experiência do Black, utilizando um procedimento um pouco diferente, aproveitaremos para fazer uma definição que muitas vezes é utilizada em teoria de controle. Começamos aqui à esquerda com o caso em malha aberta, entrada R de S, ganho K, podemos imaginar isso aqui como um controlador em malha aberta, e planta G de S com saída Y de S. Sabemos que a função de transferência Y de S sobre R de S, nesse caso nada mais é do que K vezes G de S. Chamemos isso daqui, para fins da nossa discussão,
do ganho da função de transferência em malha aberta. Esse A indica malha aberta A de S. A ideia é que, se por algum acaso a planta G de S sofrer algum tipo de alteração, seja por desgaste, variação de temperatura, etc., a sua função de transferência a gente pode imaginar que muda de G de S para G de S mais uma variação, um desvio indicado aqui por delta G de S. Isso significa que a função de transferência em malha aberta também é alterada de um certo tanto, indicado aqui por delta TA de S. O que interessa saber é se essas variações, se essa variação que decorre dessa, se ela é significativa ou não. Para fazer isso, define-se a seguinte razão. A variação, esse delta, vou utilizar delta por enquanto, o delta TA de S em relação ao TA de S, ou seja, é uma razão, eu quero saber se percentualmente, por exemplo, essa variação foi grande ou não, sobre o delta G de S sobre G de S. Ora, esta razão recebe o nome de função de sensibilidade S de T em relação a G. S de sensibilidade, em inglês a palavra é sensitivity, mas em português sensitividade é uma transliteração que a gente deve evitar, a tradução é sensibilidade, de T em relação a G. Isso aqui pode ser reescrito assim, variação de TA em relação a variações de G vezes G de S sobre TA de S. Ora, se essas variações forem pequenas, esta parcela, ela é, em essência, a derivada de TA em relação à derivada, em relação a G de S. Muito bem, vamos fazer essa conta para esse sistema. Isso daqui, para esse sistema, observe que nada mais é do que K. Então, se eu derivar isso daqui em relação a G, dá K. Portanto, para esse sistema, a função de sensibilidade de T em relação a G é isso daqui, que é K, vezes G, dividido por TA. Mas TA é KG. Portanto, isso aqui é 1. Ora, isso indica que, se houver 10% de variação na função de transferência G de S, então a função de transferência TA de S sente exatamente esses 10% de variação. Façamos o análogo neste caso aqui à direita, que é um sistema de malha fechada com realimentação negativa. A função de transferência em malha fechada, nesse caso, sabemos que é KG, eu vou eliminar os S agora, tá, gente? Sobre 1 mais KG. Okay? E a função de sensibilidade, ela é definida dessa maneira, vou precisar dessa derivada, só que nós queremos calcular agora a derivada de TF, vamos chamar isso aqui de TF para distinguir do TA, ou seja, queremos fazer essa conta agora de TF, aqui deixa eu colocar o TA, então TF agora em relação a G, será a derivada dessa função em malha fechada com relação a variações em G, tá? Vezes G sobre TF. Então, vamos começar calculando essa derivada. Então, a derivada de TF sobre G, variações em G. Vamos, para fazer essa conta, vamos reescrever isso aqui de uma forma um pouquinho diferente, só para ajudar vocês aqui. Ó. Isso aqui nós vamos escrever assim, ó, KG,
que multiplica 1 mais kg elevado a menos 1. Vamos imaginar isso aqui uma parcela A, outra parcela B. De acordo? Então, olha lá. Derivada, nós vamos fazer assim, a derivada da parcela A vezes B mais a derivada da parcela B vezes A. Então, começando com a primeira delas, né, a derivada da parcela A vezes B, isso aqui em relação a G, a sua derivada é simplesmente K, vezes a parcela B. Ora, a parcela B é 1 mais Kg. Mais a parcela A, que é Kg, vezes a derivada de B. Então, menos 1 passa para cá, então já troco esse sinal, fica menos 1. Aqui subtrai 1, fica isso elevado a menos 2, portanto, 1 mais Kg ao quadrado, vezes a derivada disso aqui dentro em relação a G, que é K. Então, já tenho um K aqui, fica K ao quadrado. Muito bem, agora basta substituir essa expressão aqui para determinar a função de sensibilidade dfg. É essa parcela que acabamos de calcular, 1 mais Kg, menos K2G, 1 mais Kg ao quadrado, isso tudo vezes G, dividido por TF. Ora, TF está aqui. Então, aqui eu tenho Kg, e o denominador eu vou pôr cá em cima, 1 mais Kg. Esse G cancela com esse G, esse K com esse ao quadrado, com esse K, esse 1 mais Kg com esse 1 mais Kg e com esse quadrado. Portanto, aqui temos 1 menos Kg sobre 1 mais Kg. Isso aqui dá 1 sobre 1 mais Kg. Compare essa resposta a essa resposta. Aqui, se K for elevado, como no caso de Black, essa parcela tende a ser zero, indicando que variações, né, na planta, percentuais na planta, não necessariamente precisam se refletir na saída, ou se refletirem, se refletirão de forma muito atenuada. Esse é o principal benefício que nos é fornecido ao utilizarmos a realimentação negativa.